Pai, no nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, que você esteja conosco. Fale, Senhor, através da tua palavra. Guia, Senhor, direcione, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, que as palavras, Senhor, saltem para fora. Que a gente, Pai, no nome de Jesus, entenda, Senhor, e aplique a tua palavra de forma, Senhor, efetiva, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Não nos deixe, ó Senhor, sem a tua condução, papai. No nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, papai. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, iniciar nossa leitura do capítulo 24. Capítulo 24 de Gênesis. Famoso capítulo 24, Isaac e Rebeca. Vou abaixar bem aqui a mão do Nestor. Pronto. Vamos lá, capítulo 24, versículo 1 diz o seguinte: Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor, tendo em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. Importante. No meio dos quais habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Senhor, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. Não tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: Darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomeis a mulher de lá para meu filho. Versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar meu filho. É importante isso aqui. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Então disse: O Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje, peço-te, bom êxito e usar de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixar o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela respondeu: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber.
Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também a água para os... Acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também a água para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se, despojou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água para todos os camelos. O homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Interessante, né? Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai um lugar para nós pousarmos? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Pode ficar, né? Então se inclinou o homem a adorar o Senhor. Olha aqui, ó. Deus fazendo na vida do homem. Dizendo: Bendito seja o Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do Senhor. A moça correu e contou essas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha uma irmão, chamado Labão, e este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e tendo ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, porque está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e descarregaram os camelos. Trouxeram palha e forragem para os camelos, água para lavar os pés dele e os pés dos homens que com ele estavam. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: Não, comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Disse Labão: Fala. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele tem engrandecido. Deus deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho do meu senhor, e este deu ele tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, e cuja terra habito. Mas irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás uma mulher para meu filho. Então respondi a meu senhor: Porventura, e se não seguir a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposas para meu filho. Então será livre do meu juramento, quando chegares à minha família. E se não tá, tá, se não tá derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: O Senhor Deus, o meu senhor Abraão, de meu senhor Abraão, se prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que essa moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me disse: Bebe tu, e também tirei água para teus camelos, e seja essa mulher que o Senhor designou para seu filho e o meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, saia Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro.
Desceu à fonte, tirou água e lhe disse: Dai-me de beber e peço-te. E ela prontamente abaixou seu cântaro, ombro e disse: Bebe, também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi e deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filha de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor. Deus, Deus do meu senhor Abraão, que me envia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha de irmão do meu senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de bondade e verdade para com meu senhor, fazei-me saber, e se não, declararei-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Do Senhor procede esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostou-se em terra diante do Senhor. Então tirou o servo joias de prata, joias de ouros e vestidos e deu-lhe a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua irmã. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e ali passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: Deixa-me voltar ao meu senhor. O irmão e a irmã da moça, porém, disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixar-me partir, para que eu volte ao meu senhor. Volte a meu senhor. Interessante. Disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela mesma. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram-se de Rebeca, sua irmã, e de sua ama, e o seu servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disse: Irmã nossa, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e, montando nos camelos, seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque tinha vindo de Beer-lahai-roi, pois habitavam na terra de Neguebe. Saiu Isaque a meditar no campo. Olha o que Isaque foi. À tarde, levantando os olhos, viu que vinha camelos. Rebeca também levantou os olhos, vendo a Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que capítulo bonito, né? Grande, mas bonito. É o capítulo que, né, todas as mulheres, né, mais observa a respeito desse encontro, como foi o encontro de Isaac e Rebeca, principalmente pela direção. Lembrando que eu não estou falando a forma, o jeito, né, de como um casamento pode dar certo. Até porque a gente já entende que é uma escolha, né, e essa escolha você pode tomar de várias formas, né, e já vi casamentos que o Senhor apontou, que deu certo, já vi, né, casamentos que são uma escolha determinada e também são bênção demais. Mas esse capítulo 24 vai falar justamente disso, né? Primeiro, os primeiros versículos de Abraão selecionando, de uma certa forma, para manter, inclusive,
a boa descendência, não que ele fosse no tempo de hoje, né, um cara que tinha preconceitos com relação, mas porque realmente ao decorrer da história nós vimos que homens que se relacionavam com mulheres fora da presença de Deus, mulheres que até está comentando com o discípulo mais cedo, né, que na igreja é até mais fácil, né, quando o homem, né, tá no mundo e a mulher não tá na igreja, é mais fácil ela puxar o homem para dentro da igreja, né, do que o homem dentro da igreja puxar a mulher do mundo para dentro da igreja. Porque a mulher ela tem essa sensibilidade, essa forma sexual de conduzir, né? Enfim, a gente já sabe como é que funciona e a gente viu também nos outros capítulos que a mulher realmente ela tem esse poder. Por isso que o homem ele tem que saber muito bem a decisão que toma, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem sendo o cabeça dessa instituição família, né, vamos dizer assim, precisa ter esse entendimento que a mulher pode atrasar, né, ou ela pode te impulsionar, de certa forma, seu ministério. E essa é a preocupação que Abraão tinha, né, de realmente impulsionar Isaac a ser a promessa que o Senhor tinha dado a ele, né, de ser, né, de ter uma descendência é, poderosa e maravilhosa sobre a terra. E essa era a promessa. Então, não poderia ser qualquer um, né? Não precisa simplesmente do Neida, né? Tinha que ser a própria família, né? Que adorasse o Senhor, que não tinha que tinha princípios, que não Abraão, para ele, para dar a bênção para Isaac a respeito da esposa dele, a mulher teria que ter os mesmos princípios para que eles caminhassem juntos em cima dessa mesma missão e dessa promessa que o Senhor estabeleceu a Abraão. E Abraão, assim, né, coloca a incumbência sobre o seu servo, né, que a gente lê por passagens bem curiosas, né, por mais que Abraão tinha muitas experiências com Deus, por mais que, para a gente não ficar bem claro aqui, algumas situações aqui o próprio servo não adorava a Deus, né, não era, ele era servo de Abraão, inclusive, o servo fala de Deus como o Deus de Abraão, né? Ele não fala o Deus dele. Mas a partir desse momento ele teve essa experiência com o Senhor. Então, mesmo tendo essas experiências com o Senhor, mesmo a gente evangelizando, mesmo a gente tendo muitas das vezes pregado, ministrado, nós temos que entender que nem todas as pessoas serão arrastadas pelo nosso exemplo, né? Pelo que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente prega. Mas muitas pessoas serão arrastadas por experiências próprias, né? Abraão ali, algumas pessoas até perguntam, falam assim, nossa, mas que negócio é esse da coxa que o servo foi lá e botou a mão sobre a coxa, né? A coxa aqui embaixo, né? E jurou, é apenas um ato de juramento, um juramento sério, né? Como se fosse um ato cerimonial, juramento sério, que envolvesse a vida, né? Então, tanto que ele fala que ele só estava livre depois que trouxesse a mulher, ou então trouxesse aquela notícia, né? Então era um juramento muito sério. E o servo queria por muito, né, que aquela missão fosse bem sucedida, porque na cabeça dele, inclusive quando a gente lê, ele fala assim, mas se ela não quiser vir, se ele tiver que ir lá, se, né, cheio de sis, né, na vida do servo de Abraão. Mas, embora os sis, Abraão apagou todos eles, falou assim, olha, é promessa de Deus. É promessa de Deus, não tem como. Deus vai ser a pessoa certa, vai direcionar a pessoa certa e o anjo do Senhor vai trazer. Se ele quiser, ele traz. Se ele não quiser, ele não faz. Isso mostra a total dependência do Senhor pela vontade do coração de Abraão. Inclusive a intenção e a essência do coração de Abraão em trazer uma filha, né, que realmente fosse, que adorasse e engrandecesse e estivesse na dependência do Senhor. É bem interessante isso. Inclusive até o direcionamento que o próprio servo teve,
né? Ele falou assim, olha, não, eu só vou tomar, né? O Senhor vai me direcionar a pessoa, vai me dar a mulher, eu tô aqui no ponto, no local das mulheres, né? Onde elas vão pegar água, mas o Senhor vai me direcionar apenas aquela pessoa que der água e der para os meus camelos e o Senhor vai me direcionar. Eu creio que você vai me conduzir de forma próspera, né, nessa missão. Então, isso mostra também uma direção para nós, né? Às vezes nós oramos por tantas coisas, mas algumas decisões muito importantes, como de um relacionamento, ou num projeto financeiro, ou de um projeto, a gente, de qualquer coisa, um sonho, né? Uma decisão de sair de um emprego para ir para outro, né? Eu já tive esses momentos de experiências, a gente não coloca diante do Senhor e não pede sinais do Senhor, né? A gente sempre vai pela razão, né? Fala, não, mas esse trabalho eu ganho 10 mil, nesse aqui eu vou ganhar 5. Então eu vou pedir 10, velho. Né? Mas o certo é você colocar na, na presença do Senhor, né? Deus, ele te conduzirá. Se for dele, meu irmão, eu não vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três, né? Até o ponto de extremo de uma pessoa falar mesmo, né, para você. Mas às vezes a situação ela se encaminha, né, de uma forma que nós, até se você for rico em detalhes, o Senhor vai trazer os detalhes para você. É incrível. Foi essa experiência que o servo teve. No momento que Rebeca começa a servir os camelos, né, foi um momento muito crucial que ele admirou e falou assim, não, não tô acreditando que eu tô vendo, né, aquilo que eu orei se tornando real. Né, eu não tô acreditando não, esse Deus que era de Abraão, né, quando ele teve essa experiência, inclusive ele exalta o próprio Deus no versículo 26. Fala, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Finalmente, né? Finalmente, através da experiência. Às vezes, vou repetir de novo, né? O exemplo muitas vezes ele arrasta, mas pode ser que, né, o exemplo ele não arraste algumas pessoas terão que ter experiência, né, de fato, terão que ser motivadas de fato, né, impulsionadas até essa experiência pessoal, ok? E assim, né, tem todo desenrolar da conversa, né, negociação, o servo volta a falar, olha, eu falei para o Senhor que seria dessa forma, desse jeito. E a família de Rebeca, no caso, né, o irmão, o pai, fala, inclusive diz, fala assim, olha, não, se é do Senhor, né? Olha a diferença da família aqui, que está na dependência de Deus. Se é do Senhor, que leve, né? Mas logo depois, lá nos versículos, depois do dia que eles descansaram um pouco e tal, ele falou, não, espera pelo menos mais 10 dias, né? Mas Rebeca, vendo toda aquela movimentação, ela teve esse discernimento, né? E foi ela que deu essa última palavra final, falou que iria de fato ao encontro de Isaac e o filho de Abraão, né? E é muito emocionante esse encontro, porque como se fosse um filme, né? Passando na nossa cabeça, no momento que eu estava lendo aqui, eu estava vendo um filme, Rebeca chegando, aquele negócio, Isaac vendo de longe, que lá já consegue, né? E Rebeca vem, cobre o seu rosto para que, né, para todo aquele ar de mistério, de, né, vamos dizer assim, que a mulher tem, né, delicadeza e etc. Mas vendo que realmente Deus o tinha conduzido e tinha conduzido o servo numa missão próspera e que aquela missão resultou numa, na vontade de Deus para a vida de Isaac, com a formação daquela instituição, família, né, através aqui dos últimos versículos, versículo 26, 66, 67, quando o próprio servo começa a falar para Isaac como ocorreu, né, pensou, não, realmente foi Deus, né, que me conduziu, eu fui próximo porque Deus me conduziu. Então, há situações assim de relacionamento, há situações assim, querendo espiar, desculpa, mas nós entendemos que o relacionamento também é uma escolha, né? Como foi uma escolha, né? Mas há uma decisão e essa decisão ela tem que partir principalmente
de forma que você apresente tanto Isaac como... Você pode observar um padrão aqui, né? Tanto o, o, o servo como Isaac foram buscar a Deus, né? E eles receberam essas respostas, receberam e viram e experimentaram, né? Então, tudo que formos fazer, independente do tipo de decisão, do tipo de escolha, é o que eu tiro desse versículo, capítulo 24, além de toda a história, né, maravilhosa do encontro, de como Rebeca foi encontrada, como Deus operou e fez, né, através do encontro de Isaac, Rebeca, etc. Eu tiro também que devemos apresentar ao Senhor, não simplesmente decidir as coisas de forma racional, mas apresentar ao Senhor, porque o temor do Senhor, claro, lá em Salmos fala, é princípio de sabedoria. Então, devemos apresentar, devemos colocar, independente da situação, independente somente das decisões, né? Claro que se eu vou mover uma garrafa daqui para ali, isso aí, mas decisões que realmente mudam a nossa vida, né? Com uma decisão de um relacionamento, uma decisão sobre um projeto, uma decisão sobre um sonho a ser executado. Será que é realmente o momento? Né? Mesmo com recursos, eu acho até mais difícil você executar e estar na vontade de Deus quando você tem recursos do que quando você não tem. Hoje, muitas vezes, quando você tem recursos, você pode executar, né? Só que muitas vezes não é a vontade de Deus, né? E quando você não tem, muitas vezes pode ser que o Senhor é uma das coisas que ele vai fazer, ele vai enviar recursos, né, para apontar a vontade dele para aquele projeto determinado da sua vida. Ok? Desculpa novamente o espirro, né? Eu falei demais, o capítulo é muito grande, né, para me justificar. Mas se alguém quiser complementar alguma coisa, acrescentar, pode falar. Pastor Ailton. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É interessante, como você falou, um capítulo muito extenso, né? E dá muito ensinamento nesse capítulo. Porque a gente vê aí que o servo de Abraão, ele saiu com a missão, né? E fez um juramento perante seu Senhor. Só que aí ele teve uma própria experiência com Deus. Isso aí foi coisa dele, não foi assim de Abraão falar, você vai fazer isso e isso, não. Abraão ele só determinou, né? Que queria uma mulher para seu filho de acordo com a linhagem de sua família, né? E direcionou ele. E o interessante disso, como você falou, né? Que às vezes as pessoas vai em direção ao Senhor pelo encontro, né? Que ele tem, uma experiência que ele tem. E eu creio que esse servo de Abraão ele foi impactado com essa experiência, né? Porque ele deve ter pensado no seu coração e falou, e Deus realizou assim muito rápido, né? E até então que ele prova aqui na palavra que ele pergunta de quem que ela é filha, né? E aí para se cumprir a promessa, né? O propósito que ele tinha ido e a experiência que ele teve com Deus, caiu na pessoa certa, na família certa, né? Então a gente vê que foi um direcionamento de Deus, né? Não tem como. E assim, ele teve uma experiência real com Deus. Então, eu creio que ele voltou dessa viagem, né? Assim, acreditando na promessa de Deus, até mesmo contando testemunho, né? Então, é muito impactante isso. E outra coisa que eu acho interessante também é a questão que você falou, né? Uma família que está na obediência, na presença, ele sabe reconhecer, né? Quando é de Deus. E o poder de decisão, né, que deixou para sua filha, como ela é conhecedora da palavra e tudo, ó, está aí. A vontade deles é que ela passasse 10 dias com eles, né? Porém, estava na dependência dela de decidir, né, se sim ou não. E assim, eu até li em alguns livros, assim, achei interessante que quando a gente faz algo direcionado para Deus, o nosso coração ele se abre assim para as coisas, né? Quando a gente vê que é de Deus, a gente sente algo diferente, né?
Isso serve assim para negócio, tudo que a gente vai fazer, a gente vê e sente no coração que é de Deus, é da vontade de Deus. Então, e quando a gente coloca na direção de Deus, as coisas se encaminham, né? Às vezes pode até dar alguma coisa que tenta atrapalhar, mas Deus cria a situação que dá certo. E isso é muito interessante, em questão de uma pessoa que, como você falou, ele via, né, pelo seu Senhor, a obediência a Deus e aquela servidão ao Senhor, e ele teve o seu próprio encontro, a sua própria experiência, né? Eu creio que ele voltou assim impactado pelo que Deus fez, né, nessa missão, nessa viagem. E também a família de Rebeca, com certeza, e Rebeca também, quando ela viu ali Isaac orando e tudo, ela falou, não, realmente é de Deus, né? Isso, então, não tem como dar errado, né? Então é muito interessante quando está alinhado com a vontade de Deus, né? A sua vontade. Que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável, né? O que Deus tem para nós é muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos, né? Então, se nós colocarmos o nosso propósito, nosso projeto na direção de Deus, com certeza não tem erro. Não tem erro, né? Eu fico, quando eu vi essa passagem, muito, vamos dizer assim, contemplando, na verdade, também, mas extasiado com justamente isso que o pastor Ed falou, né? Coração da Rebeca encontrando e vendo Isaac, e Isaac vendo, né? É incrível, incrível. Uma resposta perfeita, boa e agradável. Amém. Vamos então para o capítulo 25. O capítulo 25 é pequenininho. A gente sai no capítulo grande e vai pro piquititinho, né? Vamos lá? Capítulo 25, versículo 1 diz o seguinte: Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela deu à luz Zirá, Cossã, Medã, Midian, Zibaque e Sua. Cossã gerou Zabé, Detã, os filhos de Detã foram aos Assurins e os Letussins e os Leumins. Os filhos de Median foram Efa, Efé, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Aos filhos das suas concubinas, porém, deu Abraão presentes. E ainda em vida separou o seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Este, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 165 anos. Bom tempo, hein? Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque, Ismael, seus filhos, na caverna de Macapela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente a Maé, o campo que Abraão comprara dos filhos de Éter. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto a Betsaida Royal. Berlairoi. São estes as gerações de Ismael, filho de Abrão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael foi Neboite, depois Quedar, Abdel, Mibsam, Missá, Dumas, Massá, Adad, Temá, Getur, Nafim e Quedema. Foram esses os filhos de Ismael, e foram estes seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 líderes segundo a sua tribo. E aos anos da vida de Ismael foram 137. Este morreu e foi reunido a seu povo. Os seus filhos habitavam de Rávila até Sur, que está em frente do Egito, como quem há direção à Síria. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos.
São essa a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, amorreu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações de Rebeca e sua mulher concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por isso que está acontecendo comigo? E perguntou ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Bem interessante isso aqui. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Olha o que Deus falou aqui. Cumpridos os dias para que deste à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos Esaú e tornou-se perito, caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Para não dizer preguiçoso, né? Versículo 28. Isaque tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou ao campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me serviras o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e um guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Ok, né? Nós já vemos aqui como o desenrolar também da genealogia. Vou pegar minhas anotações. Da genealogia tanto de Ismael quanto de Isaac. Lembrando que Ismael era filho da egípcia que veio antes de Isaac, que aconteceu tudo aquilo, né? Que é o que aconteceu, né? E por ser fruto, né? Mas mesmo assim recebeu a promessa de sua geração ser grande sobre a terra. E Ismael, né, vindo dos árabes, né, hoje a descendência dos árabes veio de Ismael, né, a descendência de Isaac. Realmente veio o povo de Deus. E até hoje, né, há esse conflito dos árabes, né, de Gaza e de Israel com Hezbollah e etc. Essa guerra toda, muita gente não entende, mas veio desde lá, né, desde essa geração, desde aquilo que aconteceu, né, o desprezo da mãe, né, aquilo que se pôs como inimigo, aquela coisa que a gente já viu nos outros capítulos. E a geração de Ismael é bem descrita aqui, né, através de todos os seus filhos e filhas, etc., depois da morte de Abraão, né, que foi enterrado junto com sua mulher. Isaac, né, tem também a sua genealogia composta e feita com 2 filhos. Importante ressaltar, até tinha marcado aqui, que Deus ainda deu, né, muito tempo para Abraão, inclusive o curou da esterilidade dele, mesmo ele sendo velho. Pensou? Né, Deus os abençoou por muito tempo, e aí mesmo sendo velho, ainda com filhos e filhas, né? Isso é muito bom. Rebeca teve 2 filhos, esses 2 filhos eram gêmeos, e o filho mais velho, Esaú significa vermelho, né? Ele é um ruivo, vermelho, peludo, aquela coisa, e Jacó, que já nasceu segurando, né,
a perna, né, como se tivesse puxado. Inclusive o nome Jacó significa suplantador, enganador, né, por causa disso. Ele carregava essa identidade, mas embora já no nascimento ocorreu isso, mas o Senhor já tinha inclusive direcionado a Sara, né, mesmo, perdão, Rebeca, mesmo acontecendo esses atritos desde o ventre da mãe, né? Por isso que a palavra fala, desde o ventre tu não formaste, tu me conheceste. O Senhor conheceu, passou, né? Inclusive que o, né? Que o mais, lá no versículo 23, ele fala, o mais velho servirá ao mais moço, né? E foi justamente o que aconteceu, o desenrolar no final. Embora Isaac gostasse de Esaú pela forma da caça, da forma dele ser o mais proativo, né? Jacó já era mais dentro da intimidade, habitava entre tendas, né? Quem habitava entre tendas? As mulheres, né? A Rebeca, né? Jacó tinha essa característica mais inteligente, menos operacional que Esaú tinha, né? Jacó tinha essa característica de estar sempre perto, de, né, estar formando, acolhendo, aquela coisa e tudo. Jacó, né? Esaú não, mais operacional, mais desbravamento mesmo, e etc e tal. Por isso, Isaac gostava de Esaú, e por isso Rebeca gostava, né, de Jacó, por ele passar, né, inclusive mais tempo de qualidade. Mas a gente vê um desfecho que parece, né, algo também tirado de filmes, onde o próprio Esaú vende o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura, inclusive aqui foi só uma palavra, para ver como é que as palavras... Não tinha esse negócio de papel, né, que foi feito, batido com o juiz, né? Não, é só a palavra, para ver o poder que a nossa palavra tem, né, e o poder que até hoje tem na nossa palavra. Né, Jacó pegou Esaú num momento bem delicado, um momento que ele estava cansado, né? Inclusive Esaú chega até o ponto de falar assim: eu estou para morrer, né? Realmente com astúcia e direcionamento, né? Ele foi justamente nesse intuito, né? Ele já foi pensando nisso, arquitetou, acho que a palavra certa é essa, arquitetou tudo aquilo para ganhar o direito de progenitura, o direito de ser o primeiro. Tinha uma questão espiritual, mas também tinha a questão de recursos financeiros, de autoridade, de palavra, de governo, né? Então, o seu primeiro é como se Esaú tivesse, para ver o tanto que é insignificante, vendido a progenitura dele por um guisado de caldo e lentilhas, né? Muitas vezes nós fazemos isso, porque chega ao ponto que nós estamos tão cansados, né? Tão sobrecarregados. Dá para pegar muitas palavras só desse textozinho aqui. Mas chega o ponto que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente só quer... O natural do homem é suprir as necessidades. A gente não vê, né? Estou trazendo para o dia de hoje. Não vê o mundo espiritual e aquilo que realmente a importância daquilo para nós. Né? Foi isso que Esaú fez. Falou assim: para que serve a progenitura? Né? Para que serve? Serve para muitas coisas: autoridade, recursos, né? Voz, poder e governo. Serve para tudo isso, mas Esaú vendeu por um prato de lentilhas, por um prato de guisado vermelho com lentilhas. Né? E assim Jacó recebe, né, a progenitura através dessa jogada que ele mesmo fez, mas recebeu, e a partir desse momento aqui, concretizando aquilo que o próprio Deus tinha falado: o mais moço servirá, o mais velho servirá ao mais moço. Alguém quer comentar, acrescentar? Deixa eu ver que hora é, meu Deus. Falta 9 minutos. Tá bom ainda. Tá no tempo. Pastor Ailton. Paz do Senhor, boa noite. É interessante aí que se passaram 20 anos, né? Quando o Isaac ele tinha
40 anos, essa esposa estéril, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que 20 anos se passaram e eles tiveram esse filho. E o interessante também da gente ver e lembrar é que o que Deus falou se cumpriu, né? É que ele falou que era 2 nações, e porém o mais velho serviria o mais novo, né? E aconteceu tudo isso, mas cumpriu a palavra, né? E Jacó, ele olhou mais pelo lado espiritual, né? Sobre a questão de primogenitura, porque é um direito, né? O primeiro filho. Então ele olhou por esse lado e aproveitou a oportunidade, né? Porque como você falou, o cansaço, né? A fadiga, o estresse, até mesmo Esaú, ele chegou no momento que ele estava olhando mais pelo lado, né, da carne, de suprir a necessidade da sua carne, do que ele não deu muita importância. Porém, o Jacó, ele aproveitou essa oportunidade, né, e negociou. E até então mais para frente a gente vai ver que sua mãe, ela ajudou, de certa forma, né? Mas cumpriu a palavra de Deus, né? E isso aí, a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer, né? Tipo assim, ter prioridade aos nossos filhos. Independente do filho, do maior ao menor, nós devemos amar todos iguais, né? Isso aí mostra uma questão de um gostar mais de um, o outro do outro, não. Independente, o amor nosso de pais para com o filho tem que ser igual, né? Tanto para o homem como para a mulher, né? Todos nós devemos amar da mesma maneira, né? E é muito forte, né? E traz uma lição muito importante, né? Essa questão aí dessa negociação, né? E de certa forma, Jacó ele aproveitou a oportunidade. Isso. Bem interessante. Muito bom. Bem colocado, pastor. Sem mais perguntas, né? Nem comentários. Vamos encerrar nossa bilionaria. Encerramos a tempo ainda. Faltando 6 minutos. Gostaria de convidar o pastor Ailton, que já está na unção aí, pra gente fazer a oração de encerramento de hoje. Amém. Vamos marcar um dia para você pregar na nossa igreja lá. Estou no culto da família agora no domingo. Vou marcar você lá uma hora. Bora, Vamos combinar bora. aí. Tô à disposição. Amém. Oremos, Zé. Bendito, maravilhoso Deus, Senhor, nós te glorificamos por este momento tão especial, por participar, Senhor, mais uma vez, mais um dia da biblionaria. Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir a nossa mente, nós aprendemos, Senhor, da Tua palavra, que a cada dia nós venhamos se colocar na Tua posição, que a cada dia nós venhamos testemunhar, Senhor, as Tuas grandezas. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a testemunhar, Senhor, o propósito, as promessas que o Senhor tem colocado a nossa mente, ao nosso coração, para engrandecer o Teu nome. Pai, obrigado por este momento tão especial e a cada um que participou, e que amanhã nós possamos ter um número maior de pessoas para aprender da Tua palavra juntamente com todos. E em nome de Senhor Jesus, Senhor, venha abrir os olhos espirituais para que nós venhamos entender a Tua palavra, nos dar uma noite abençoada e que amanhã nós possamos estar aqui de volta em nome de Jesus.